Oi, pessoal. Meu nome é Rafael Maia, sou advogado do Sindicato de Jornalistas. Estou aqui com a doutora Bruna Sanseverino, doutora Laura Gasparian, Guilherme Duarte, representante da Repórteres Sem Fronteiras, e doutora Letícia Klein, da Abrage. Nós estamos aqui no Sindicato de Jornalistas. Nós vamos fazer um bate-papo hoje a respeito de uma ação civil pública que o Sindicato de Jornalistas, a Federação Nacional de Jornalistas, a Abrage, o Repórteres Sem Fronteiras e o artigo 19 vão entrar com uma ação contra a União, pedindo uma série de medidas e para, digamos, discutir a utilização indevida da ABIN, no caso a ABIN paralela, a famosa ABIN paralela, que monitorou indevidamente, de forma ilegal, jornalistas, políticos. Em nosso caso aqui, como entidades que representam jornalistas, defendem a liberdade de imprensa, o nosso foco é na defesa dos jornalistas. Então, estou aqui vou começar aqui pelo Guilherme, para ele se apresentar um pouco melhor e falar a respeito de como surgiu essa iniciativa das entidades de entrar com essa ação. Obrigado, Rafael. É um prazer estar nesse espaço discutindo um caso tão emblemático que foi a violação da liberdade de imprensa, acesso à informação e expressão pelo Estado brasileiro, né? Pela uma agência brasileira de inteligência, aparelhada por um governo que durante 4 anos atentou contra a liberdade de imprensa de diversas maneiras. E a Repórteres Sem Fronteiras é uma organização internacional que defende o acesso a informações livres e confiáveis e presta assistência a jornalistas e comunicadores no mundo inteiro. Eu sou assessor de incidência aqui para a América Latina e junto com uma gama de organizações que se reúnem na coalizão em defesa do jornalismo, a Abrage presente, a JOR, FENAGE, artigo 19, entre outras, a gente monitora diversos casos de violência e ataques contra jornalistas. Em meados de 2023, começou a chegar alguns relatos da espionagem legal, do monitoramento legal de alguns jornalistas que têm algumas relações com essas organizações, para a gente discutir medidas que a gente pudesse dar visibilidade, no primeiro caso dessas violações, e pensar em medidas de reparação. A princípio, a gente tinha poucas informações, né? A mídia, a imprensa, soltou alguns trechos da investigação ainda não concluída pela Polícia Federal, e a partir dessas informações a gente começou a monitorar mais de perto esse caso e pensar em medidas mais estruturais de responsabilização. A gente procurou o sindicato, via FENAGE, a Abrage, a JOR, chegamos na parceria das doutoras que estão aqui presentes, via Instituto Torna-Voz, que também faz parte da coalizão em defesa do jornalismo. E, em primeiro momento, a gente pensou que seria importante a gente, a partir desse caso, que vai ser detalhado pelas advogadas, pensar em um paradigma de responsabilização que possa gerar consequências e uma reparação mais estrutural em relação à violação cometida. Então, a gente pensou formular uma ação civil pública e, a partir dessa formulação, a gente continuou monitorando o caso. Em maio do ano passado, salvo engano, a Polícia Federal finaliza o seu relatório de investigação e encaminha esse relatório para o Supremo Tribunal Federal. Foi quando a gente teve acesso de todo o inteiro teor da investigação, claro, do relatório final, sem os detalhes ali das operações, mas com a descrição de todas as pessoas, entidades ligadas ao jornalismo, jornalistas, políticos, enfim, que foram monitorados de forma ilegal pelo governo. Inclusive a própria Repórteres Sem Fronteiras, não é isso? Exatamente. Assim que a gente teve acesso ao relatório, a gente tomou um susto, assim, porque a gente não imaginava que a Repórteres Sem Fronteiras pudesse ter sido alvo dessa investigação, porque o que ensejou a investigação foi uma campanha que a gente fez em 2021, lançou, chamava Verdade Nua, que a gente relatava a modus operantes do governo Bolsonaro, principalmente do Bolsonaro, de disseminação de desinformação e inverdades em relação à pandemia. E a das imagens que eles usaram para solicitar o levantamento de informações da organização foi Bolsonaro com uma plaquinha de detento com número de mortos naquele período da pandemia. Na lógica bolsonarista, isso era um ataque ao presidente, não uma crítica legítima a um representante da população, na mais alta esfera do poder em relação à sua gestão da pandemia. Então, a partir disso, a gente descobriu e a ação ganhou um novo caráter. Obviamente, a gente está com o objetivo de fazer uma reparação coletiva, pensando no reconhecimento dessa violação e medidas estruturais para que isso não se repita. Mas
colocando a Repórteres Sem Fronteiras no bojo, percebe-se que isso vai para além da crítica individual, mas atinge também não só a Repórteres Sem Fronteiras, mas outras organizações da sociedade civil. Perfeito. Nós estamos aqui também com a doutora Letícia Klein, da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Letícia, desculpa. Eu gostaria de saber qual é a posição da ABRAGE, como a ABRAGE vê essa situação desse monitoramento que ocorreu, esse período do governo Bolsonaro, onde os jornalistas foram atacados, tanto em redes sociais como nas ruas, no período da pandemia, principalmente. Então, eu queria primeiro um comentário seu a respeito dessa questão. Obrigado. Obrigada, Rafael. Acho que para a gente também é super importante de estar aqui. Agradeço o espaço também de receber a gente para essa conversa. A gente valoriza muito essa construção, né, como o Guilherme falou, coletiva, da gente juntar várias organizações para conseguir pensar realmente sobre os impactos que esse caso tem, não só para os jornalistas individuais, né, que já são muitos, né, como o Guilherme pontuou e as colegas vão apresentar também, mas o impacto que isso tem coletivamente sobre a sociedade, né? Acho que o período que a gente viveu do governo Bolsonaro foi muito marcado por uma escalada da violência, né? Acho que a gente não pode dizer que a violência contra jornalistas foi inventada pelo governo Bolsonaro, mas com certeza novas estratégias, novas técnicas, novas práticas, né, de silenciamento do trabalho dos jornalistas avançaram muito, e eu acho que esse exemplo, né, da BIM paralela, né, do uso do monitoramento ilegal, do uso de softwares espiões contra jornalistas, é um exemplo desses. Assim, a gente destaca muito na nossa ação, e foi um pouco fruto desse processo coletivo de reflexão, como o período foi marcado por fortes violências, né? Então, tanto o monitoramento que a FENAGE, que o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo fazem, mostram, né? A Brage também faz esse tipo de monitoramento, né? Acho que a FENAGE chegou a contabilizar de 19 a 22, acho que era um ataque a cada um dia e meio, 2 dias e meio, né? Algo só pelo Bolsonaro, né? No caso da Brage, a gente teve um aumento de mais de 300% entre 19 e 22, chegando a 557 agressões. Então, a gente está falando de uma ação que não é isolada de uma pessoa, mas realmente de montar uma agenda pública e montar uma estrutura, né, do próprio Estado aparelhada para atacar. Eu acho que o caso, né, que a gente está trazendo aqui é o exemplo máximo disso, né? Que não é simplesmente ele indo nas redes sociais ou seus apoiadores indo nas redes sociais para atacar jornalistas, mas identificar como isso estava estruturado em um esquema dentro da própria estrutura para conseguir solicitar, né, localizar informações e orquestrar essas campanhas também nas redes sociais, né? Como uma coisa alimenta a outra. Então, acho que o fato da gente só ter conseguido ter acesso a essas informações depois do fim do governo, né, todo o desafio que tem de conseguir investigar, né, mas que a gente conseguiu, enfim, provas e evidências muito fortes sobre esse aparelhamento, e acho que isso mostra a importância da gente conseguir apresentar esse caso, ter um bom resultado, até para evitar que isso possa continuar a ocorrer, né, dessa ou de outras formas no futuro do país, assim, né, a gente aprender também, porque não é uma novidade do Brasil, né? A gente tem vários outros países que enfrentam realidades semelhantes de aparelhamento, de monitoramento ilegal, e eu acho que o Brasil tem uma oportunidade importante de dar um recado, né, e avançar nas políticas de controle desse tipo de prática. Tá certo. Eu queria aproveitar o ensejo e lembrar também que eu, aqui em nome dos sindicatos jornalistas e também da FENAGE, que eu tenho uma honra de patrocinar algumas ações também em nome da FENAGE, lembrar que quanto foi difícil, né, para os jornalistas esse período, e lembrar que um fato inédito, quer dizer, o Sindicato de Jornalistas de São Paulo entrou com uma ação civil pública contra o Jair Bolsonaro, então presidente da República, na pessoa física, por conta dos atos praticados, das palavras, da intimidação e toda a campanha pública que ele fazia contra a profissão, contra os jornalistas de forma genérica. E, de fato, ele foi condenado em primeira e em segunda instância. A sessão transitou, ele foi condenado a pagar uma indenização por danos morais à categoria, um fato inédito. Eu acho que não tem na história, do Brasil não tem, mas eu não sei se do mundo tem uma entidade sindical que processou um presidente da República em exercício. Então, isso é importante registrar, e eu queria deixar claro que o papel importante do Repórteres Sem Fronteiras, da ABRAGE,
pelo desenvolvimento dessa peça, porque nesta peça nós usamos os estudos de vocês, os levantamentos de vocês para mostrar para o Poder Judiciário o quanto havia de absurdos, de hipóteses assim, intimidatórias em relação à categoria. E agora vem, como você falou, esse crescente, né, no sentido de a coisa escalou ao ponto de hostilizar não só as redes sociais pessoais deles, mas também o aparelho estatal. Então, o objetivo desta ação é fazer com que essa utilização indevida desse aparelho estatal seja, digamos, condenada, né, de uma forma que isso não se repita. Então, se utilizou desse aparelho estatal para monitorar os jornalistas. Então, quero aproveitar aqui, então, a presença da doutora Bruna Sanseverino, da doutora Laura Gasparian, são advogadas aí, especializadas aí nessas causas que a gente chama de causas estratégicas, né? E elas foram as responsáveis pelo desenvolvimento da peça, dessa parte principal de levantamento dos casos, de como que se deu a BIM Paralelo, o que era esse First Mile, esse sistema, esse aplicativo, esse programa que era utilizado. Então, queria, Bruna, que você começasse falando para a gente o que você viu no relatório da PF, explica para a gente de uma forma mais simplificada o que foi esse monitoramento indevido de cidadãos brasileiros, mas principalmente de jornalistas. Rafa, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, é uma honra estar do lado de vocês aqui para falar sobre esse assunto tão importante. Agradeço a oportunidade. Eu acho que é importante começar justamente nisso que você falou, que focando que a ação civil pública ela está baseada no relatório da Polícia Federal. Então, no final das contas, esse é um fato extremamente relevante, porque demonstra que toda a prova daquilo que está sendo alegado foi levantado pela Polícia Federal. Nada do que foi falado está provas indiretas, nem nada do tipo. Foi uma investigação que chegou à conclusão inequívoca de que se instalou dentro da Agência Brasileira de Inteligência uma organização criminosa que usou o aparato de inteligência do Estado para fins espúrios e de interesses particulares, muitas vezes de perseguição política. O que aconteceu, na verdade, foi que membros da Agência Brasileira de Inteligência, em comunhão de desígnios, se utilizaram de um sistema de inteligência denominado First Mile, que é um software que foi adquirido em Israel e que serve para monitorar a geolocalização das pessoas. O que acontece de forma simplificada na prática é que é possível obter a geolocalização de indivíduos sem a existência de ordem judicial e sem que isso passe por qualquer conhecimento de companhia telefônica, de qualquer outro órgão. Então, o que se tem na prática é o uso arbitrário de um instrumento que permite a violação de direitos de privacidade e de intimidade de cidadãos brasileiros. Só para entender, então, na prática, a agência ela sabia exatamente onde a pessoa estava, que local ela estava, por conta do monitoramento do celular da pessoa. Exatamente. Então, no caso, num jornalista, é possível até se utilizar desse sistema para se descobrir com quem ele conversava e aí quebrar o sigilo da fonte. Exato, exato. E aí a gente tem essa na verdade, foram elaborados, inclusive, dossiês em relação a algumas pessoas sobre o paradeiro delas. Então, na verdade, não só foi feito um monitoramento pontual, mas como, na verdade, era possível que se extraísse conclusões estruturadas sobre o paradeiro das pessoas. Onde ela frequentava, exatamente. Onde ela circulou. Enfim. Exatamente. E, a partir disso, foram gerados alguns dossiês das pessoas e que depois a Laura vai poder explicar para a gente de forma mais aprofundada. Isso, vamos aproveitar. Laura, me conta a respeito dos casos específicos que vocês levantaram no relatório. Assim, aqueles casos mais importantes, no caso de jornalistas, né? A gente sabe que o relatório cita políticos, personalidades, mas no caso de jornalistas, comunicadores, quais foram os casos que mais chamaram a atenção em termos de preponderância e de importância? Bom, Rafa, muito legal estar aqui, obrigada pelo convite. A gente tem, na verdade, alguns jornalistas que foram monitorados, né? E alguns casos que fica bem gritante essa tentativa de perseguição mesmo aos profissionais da imprensa. Então, a gente pode citar, por exemplo, o caso do Pedro César Batista, que foi um jornalista monitorado 43 vezes, segundo o relatório da Polícia Federal, pelo sistema First Mile. Então, assim, esse jornalista
aparentemente causava algum tipo de... Estou me lembrando aqui que no relatório, a Polícia Federal diz que ele foi monitorado porque ele organizou um ato denominado Fora Bolsonaro. Então, por esse motivo, ele teve esse monitoramento orquestrado contra ele. Outro caso que eu acho que é bastante relevante citar aqui é o caso da Luísa Bandeira, que foi uma jornalista que produziu um estudo no qual ela apontava desinformação por 88 perfis bolsonaristas, né, perfis de direita. E por esse motivo ela foi monitorada. A Luísa foi uma das jornalistas que teve um dossiê produzido contra ela, né? A gente não sabe o que foi esse dossiê, a gente não tem acesso a esse documento, mas sabe que esse documento foi produzido. E em relação a ela, tem um fato interessante, que além dela ter sido monitorada, a mãe dela também foi alvo. A coisa se espalhou até para o âmbito Exatamente, familiar. O monitoramento foi tão profundo que até a mãe dela, que não tem absolutamente nenhuma relação com o jornalismo, né, até onde a gente sabe, foi monitorada. Então, assim, tem esses jornalistas, mas tem outros jornalistas monitorados. O Gregório do Vivier foi alvo de campanha de desinformação, a Mônica Bergamo, Reinaldo Azevedo, e também entidades, né? Então, assim, organizações como a Repórter Sem Fronteiras, a revista Piauí e um outro instituto. As agências também? Sim, sim. Então, assim, é uma... Agências de checagem, né? Exato, a lupa, se não me engano, aos fatos, né? Então, a gente vê que tudo isso, no fim das contas, esse monitoramento era feito como uma forma de depois tentar caçar fragilidades a respeito dessas pessoas que pudessem fazer com que informações voltassem contra elas. Esse é o que a gente consegue perceber a partir da leitura do relatório. Perseguição, né? Exatamente, Agora, exatamente. eu queria, Guilherme, que você me falasse um pouco aí a respeito da ação. Qual o objetivo? O que se pede nessa ação? Em linhas gerais, assim, como que você pode descrever para a gente? Claro, Rafa. Como foi bem exposto, né, a gente tentou mapear esses casos de violação à liberdade de imprensa e à liberdade de defesa da imprensa relacionadas ao caso das organizações, para pensar uma reparação no âmbito coletivo que traga, primeiramente, o reconhecimento que houve uma violação da liberdade de imprensa e expressão no Brasil perpetrada pela própria União, a partir do reconhecimento judicial de que exatamente. essa violação ocorreu. Como estratégia, né? Tipo, pensando no litígio estratégia, a gente quer criar paradigmas de responsabilização para que isso espraie para outros casos e a liberdade de imprensa, nesse caso, seja protegida a partir de uma jurisprudência consolidada. Esse é o primeiro pedido. A gente pede também que seja feita uma reforma institucional na Agência Brasileira de Inteligência, mas não uma reforma ampla, assim, mais focada na formação dos agentes e servidores da Agência Brasileira de Inteligência, no sentido de criar um curso, já tem cursos de formação, mas incluir dentro do curso de informação na pauta de direitos humanos, tópicos referentes aos direitos, à liberdade de imprensa, ao direito do jornalista ao sigilo da fonte e à liberdade de expressão de uma forma mais ampla. Nesse sentido, a partir dessa formação, a gente tenta garantir que, minimamente, os próximos servidores, os servidores em ativa, consiga ter parâmetros mínimos para coibir qualquer tentativa de aparelhamento por um futuro governo ou qualquer chefia que esteja dentro da agência brasileira. A gente pede uma indenização por danos morais, pensando uma reparação pecuniária no sentido de que esse valor seja revertido para projetos em defesa da liberdade de imprensa e expressão no Brasil. De praxe, esses valores de indenização de ações civil públicas vai para um fundo de direitos difusos, mas nosso objetivo é que esse dinheiro seja destinado de alguma forma para projetos que fortalecem a liberdade de imprensa no Brasil. Tem também alguma coisa relacionada a melhorar o controle externo da entidade, não é isso? Exatamente, bem lembrado, Rafa.
esse é um ponto sensível, porque hoje em dia o controle externo da agência brasileira é feito por uma comissão especial do Congresso Nacional, que tem representação somente de deputados e senadores. Ou seja, a sociedade civil não tem acesso nenhum, não tem entrada nesse controle externo, o que fragiliza esse controle, né? Porque a gente, querendo ou não, o controle externo feito pelo outro poder, nesse caso, o legislativo, tem a sua legitimidade, obviamente, mas ainda é permeado por interesses políticos. Acho um olhar externo voltado, garantindo a presença da sociedade civil, entidades que de representação nacional que possam olhar isso sem o viés político, é fundamental para que o que é produzido nessa comissão seja avaliado com mais certa imparcialidade pela sociedade civil e que a sociedade civil também tenha poder para determinar como que esse controle está sendo feito e prestar contas à sociedade como um todo. Então, só para entender aqui, eu acho que talvez a doutora Letícia possa também nos ajudar com essa. Existe uma investigação, né, no âmbito criminal que investiga a responsabilidade pessoal desses agentes federais, agentes da ABIN, que utilizaram indevidamente o aparelho estatal para fazer monitoramento ilegal de cidadãos, jornalistas, como um cunho aí, persecutório. O que se busca nesta ação é uma indenização no âmbito civil. É isso. Independente da investigação criminal ainda não ter finalizado, quer dizer, a investigação terminou, mas está na mão do Procurador-Geral da República, que ainda não ofereceu denúncia. Isso não impede das entidades entrarem com ação, não é isso? Sim, exatamente. Porque a nossa preocupação não é com a responsabilização individual dos agentes que estiveram de alguma forma envolvidos ou qual foi a cadeia de hierarquia, de tomada de decisões, etc. A nossa preocupação é que, e aí isso, como a Bruna destacou, o relatório da PF é bastante claro, né, e evidente, houve um aparelhamento da agência pública, né, uma agência, da Agência Brasileira de Inteligência, que é um órgão público utilizado para sistematicamente, então não é pontualmente um uso ou outro, né, é um uso sistemático contra jornalistas, que a gente tem vários exemplos de jornalistas, em razão do exercício da sua função como jornalistas de revelar fatos de interesse público, seja por pesquisa, seja, né, pela sua atividade jornalística crítica ou não, e com o intuito de realmente silenciar o seu trabalho, seja articulando ações, né, o que depois isso poderia ser feito, né, de campanhas em redes sociais, de outras formas de ataques, de violação do sigilo de fonte, né, diversas possibilidades que se abriram a partir dessa construção de um sistema, a gente chama de ABIN paralela, né, mas acho que é importante a gente destacar que isso aconteceu dentro da própria estrutura, né, não é algo à parte que foi utilizado. Em outro prédio, era lá dentro mesmo, né? Exato, não construiu um edifício ao lado. Então, é a estrutura da ABIN que foi realmente utilizada para essa finalidade e de uma forma coletiva. Então, o que a gente pretende, por isso que o Guilherme, né, apresentou os pedidos, eles são tanto no sentido da reparação coletiva, quanto de buscar trazer de volta, né, esses parâmetros mínimos ou melhorar os parâmetros de controle dessa atividade para que o caso não volte a acontecer. Eu acho que até a gente tem, depois, se vocês quiserem detalhar, aqueles pedidos liminares, assim, né, que são um pouco de reforçar parâmetros de proteção dos direitos dos jornalistas no exercício da função. Né? Perfeito. Eu queria, doutora Bruna, você falou a respeito tudo foi feito com base no relatório. Então, a ação ela é feita baseada naquele relatório da Polícia Federal, que hoje está na mão do Procurador-Geral. E ali são prints de conversas, são relatórios de perícias da Polícia Federal que demonstraram que aqueles nomes daquelas pessoas, jornalistas, foram acessados indevidamente naquele... Independentemente da questão da criminal ainda ter avançado, quer dizer, já existe toda uma investigação e uma materialidade. O fato também, eu pergunto,
desta questão da BIM paralela ter sido de uma forma, ainda que tangencial, mas reconhecida na condenação no processo de golpe, em que foi considerado que o núcleo 1 se utilizou principalmente através do ex-deputado Ramagem, que era o então diretor-geral da BIM, utilizou a BIM para fazer esse monitoramento. Isso foi decidido na questão do golpe também, foi de uma forma judicial reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal a existência dessa utilização indevida? Sem dúvida, Rafa. Eu acho que é isso, conectando com o que a Letícia falou, o processo penal ele visa a responsabilização individual das pessoas. E isso, de fato, vai levar um tempo, né? A gente ainda vai depender da instauração do processo penal. Agora, independentemente dessa conclusão, é possível, sim, se atestar de forma absoluta que houve a existência da BIM paralela, que existiu uma organização criminosa dentro da estrutura da BIM voltada para a prática de crimes, e nesse caso de violação de direitos fundamentais de cidadãos brasileiros, em especial de jornalistas e comunicadores. E isso foi amplamente reconhecido pelo relatório da Polícia Federal e também reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal de forma expressa, como você está falando, no julgamento do golpe que condenou esse presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas pela tentativa de golpe de Estado. Eu acho que a ação civil pública ela tem a capacidade de dar uma resposta a essa coletividade específica, que é a coletividade dos jornalistas. Porque eu acho que é muito relevante também destacar que o monitoramento ilegal não pode ser feito contra nenhum indivíduo do Estado brasileiro, porque, obviamente, isso fere direitos fundamentais de qualquer cidadão. Agora, quando a gente tem um monitoramento ilegal feito contra jornalistas e entidades de comunicação, adiciona-se uma gravidade relevante ao cenário, que além dos direitos individuais daqueles sujeitos, também esse monitoramento fere a liberdade de imprensa, a liberdade da informação jornalística, a livre circulação de informações de interesse público no país. E tem um efeito intimidatório, inclusive, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Quando você tem um jornalista monitorado, ele fica justamente intimidado. É o efeito intimidatório. Às vezes não quer falar sobre coisas que desagradam. Ele vai procurar outra pauta. Vai procurar outra pauta. E também as fontes, se sentindo expostas, param de falar. Então, na verdade, existe uma cadeia de consequências que estão na base do funcionamento do Estado Democrático de Direito, no final das contas. Então, existe uma gravidade adicional quando a gente está falando de perseguição da imprensa, que é justamente do funcionamento do Estado Democrático brasileiro. E por isso, a ação civil pública tem esse poder de, no final das contas, passar esse recado de que não é admitida nenhum tipo de monitoramento legal contra jornalistas e comunicadores, entidades de comunicação. É um instrumento, né, Laura, que a sociedade civil tem que utilizar mais. Eu acho que as Exatamente. entidades dão esse exemplo, né? Exatamente. E só para adicionar uma coisa que parece bastante óbvia, mas eu acho que é bom ressaltar, as pessoas são informadas a partir dos profissionais de imprensa, dos jornalistas. Então, se você cria um ecossistema de constrangimento e de silenciamento, você impede de alguma maneira, você restringe que a pessoa obtenha a informação. Então, assim, no fim das contas, tudo isso, tudo que se fez contra os jornalistas, também resvala na própria sociedade civil. Né? Então, eu acho que essa ação também é uma forma da própria sociedade civil conseguir buscar algum tipo de reparação. E inibir que novos casos ocorram. Exatamente, exatamente.